Olá, seja muito bem-vindo ao Dormindo na História. Hoje, você vai viver um dia calmo, curioso e cheio de pequenos detalhes, no Brasil de 1822. Essa é uma história lenta, feita para te ajudar a desligar do presente e adormecer viajando no tempo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita agora para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar criando histórias assim, só para você. Agora, respire fundo, feche os olhos. E vamos começar. Você abre os olhos lentamente. O sol ainda não apareceu no céu, mas já se ouve o canto das galinhas e o estalar distante de uma carroça na estrada de terra. A madeira do seu colchão rende suavemente enquanto você se senta. O chão de barro frio toca seus pés descalços, e o ar da manhã entra pelas frestas da janela, cheirando a café torrado. E fumaça. Hoje é 7 de setembro de 1822. Mas você ainda não sabe disso. Para você, é apenas mais um dia, ou pelo menos, assim parece. Seu nome não é conhecido pelos livros de história. Você não é um príncipe, nem um soldado. Você é apenas você. Um morador de uma pequena vila rural perto de São Paulo, filho de lavradores, com mãos calejadas e um olhar que aprendeu a observar o céu para prever o tempo. A vida é simples, e também dura. Você dorme em um colchão de palha, com uma manta grossa feita por sua avó. O som das galinhas ciscando no quintal é o despertador mais confiável que você conhece. Lá fora, seu pai já está alimentando os porcos, enquanto sua mãe esquenta a água em um fogão a lenha. O cheiro de mandioca cozida mistura-se com o da terra úmida e da madeira queimada. Você lava o rosto com água fria de um balde e veste sua camisa de algodão, meio desbotada, e calça os sapatos de couro duro, os únicos que tem. Hoje é dia de feira. E, com sorte, de ouvir novidades. Alguns dizem que Dom Pedro está para fazer um anúncio importante. Outros apenas riem e voltam ao trabalho. Mas no fundo, algo está diferente. O ar parece mais tenso. Como se o país inteiro estivesse prendendo a respiração. Com o estômago forrado de mingau e um pedaço de pão seco com rapadura, você se despede de sua mãe com um beijo na testa. Ela ajeita a gola da sua camisa com carinho e diz apenas: fique atento hoje. Tem muita gente falando coisas estranhas por aí. Você sorri, mas não responde. A estrada de terra leva cerca de 40 minutos até a vila principal. O caminho é ladeado por campos de milho e cana-de-açúcar, já bem crescidos, balançando ao vento como se murmurassem segredos antigos. O ar da manhã está fresco, com umidade no ar. O cheiro da vegetação misturado ao barro úmido invade suas narinas. Os sons são familiares: o coachar de sapos distantes, o bater ritmado dos cascos de um burro levando um carro de lenha, o canto agudo de um pássaro que você nunca soube o nome. À medida que você se aproxima da vila, o movimento aumenta. Lavradores carregam sacas de farinha ou galinhas vivas nas costas. Mulheres equilibram cestos na cabeça, conversando entre risadas abafadas. Um garoto, mais novo que você, corre na frente gritando: dizem que o príncipe vai romper com Portugal. Vai gritar liberdade hoje. Um velho homem encostado numa árvore responde com desdém: balela. Príncipe não rompe nada. Quem sofre somos nós. Você observa tudo em silêncio. A feira está logo à frente. E parece mais cheia do que de costume. Talvez hoje não seja um dia comum, afinal de contas. A entrada da feira é marcada por um arco de madeira simples,
onde alguém pendurou folhas de palmeira para dar um ar festivo. Mas hoje, ninguém parece reparar nisso. Você caminha devagar entre as barracas de pano colorido, enquanto o som das vozes se mistura ao tilintar de moedas, aos gritos dos feirantes e ao cheiro forte de queijo, couro e peixe seco. Laranja doce. 2 por um tostão. Tem farinha fina da boa, direto de Taubaté. Você passa por uma banca de livros velhos. O dono, um senhor de óculos grossos e cabelos como nuvem, sussurra. Hoje não vendo nada. Hoje eu escuto. Mais adiante, 2 homens discutem animadamente. Dom Pedro vai proclamar independência. Já passou por São Paulo com bandeira e tudo. Independência é conversa de rico. A gente continua sem terra, sem escola, sem nada. Você para em frente a uma barraca de pastel e caldo de cana. A dona, uma mulher de riso fácil e mãos gordas, comenta com outra cliente. Se der guerra, meu filho vai ser arrastado para lutar. Só isso que me importa. Uma criança, com o rosto sujo de goiaba, puxa a saia da mãe e pergunta. Mãe, o que é independência? A mãe responde sem olhar. É quando o Brasil vira dono dele mesmo. Ou algo assim. Você sente uma espécie de vibração no ar. Como se cada palavra, cada olhar, cada silêncio carregasse algo maior. Ao longe, o som de cascos de cavalo. Um grupo de soldados se aproxima, cobertos de poeira. A conversa se cala. Por um instante, tudo para. Você está em silêncio, encostado no canto de uma barraca de farinha, quando vê os soldados desmontarem. Um deles, o mais jovem, olha para os lados como se não soubesse por onde começar. Ele limpa o suor do rosto, engole seco e então fala, sem subir a voz. Dom Pedro rompeu com Portugal. O burburinho que se segue não é de festa. É de choque. Como assim rompeu? Cadê a proclamação? E o rei em Lisboa vai aceitar isso? Vai ser guerra. O jovem soldado levanta as mãos, como se tentasse acalmar uma panela prestes a transbordar. Foi hoje cedo, às margens do Ipiranga. Ele levantou a espada e gritou independência ou morte. Ponto. Uma senhora deixa cair a cesta de ovos. Um feirante começa a rezar baixinho. Você sente um frio nas costas. Não de medo, mas de novidade. Uma onda invisível que muda tudo, sem você entender exatamente o que. Um velho se aproxima do soldado e pergunta, com voz firme. E agora? O que muda para a gente? O soldado pensa por um instante, depois responde, quase murmurando. Agora, o Brasil é dono de si. Só não sei o que isso vai custar. As pessoas começam a se dispersar, como se precisassem respirar em silêncio. Alguns sorriem discretamente. Outros franzem a testa. Você se vira para voltar para casa. Mas o caminho de volta não parece mais o mesmo. Não porque a estrada mudou, mas porque você mudou. Porque o Brasil mudou. Mesmo que nada, ainda, pareça diferente. Seus pés pisam a terra batida com mais leveza. Você carrega menos peso do que trouxe, vendeu quase tudo, mas mesmo assim, parece mais cheio. Cheio de pensamentos. Cheio de perguntas. O céu começa a mudar de cor. A luz já não é branca, mas dourada, quase laranja. As sombras se alongam. Os sons mudam também. Os pássaros cantam mais baixo,
as cigarras começam a se anunciar. Você vê ao longe o velho João, sentado na pedra onde sempre espera o pôr do sol. Ele levanta uma mão em silêncio. Você responde do mesmo jeito. Nenhuma palavra é dita. A cana-de-açúcar balança ao vento com o mesmo som de sempre. Mas hoje, parece que ela canta uma chanson diferente. Enquanto caminha, você observa o chão, o céu, a poeira no ar. Tudo parece igual. E ao mesmo tempo, tudo parece suspenso. Como se o Brasil inteiro respirasse fundo, sem savuir incore o falait crier ou citaire. À medida que a casa se aproxima, você sente o cheiro familiar de lenha e feijão. A fumaça no céu indica que o jantar está quase pronto. Seu pai está sentado no banco de madeira, afiando uma faca. Sua mãe remenda uma camisa à luz da janela. Você entra. Eles olham. E então, pergunta seu pai. Você respira fundo. Dizem que hoje o Brasil se tornou livre. Silêncio. Bom, diz sua mãe, voltando ao costurado. Liberdade começa com a barriga cheia. Vai lavar as mãos, o feijão já tá no prato. E de repente, tudo volta ao normal. Ou quase. Seus pés pisam a terra batida com mais leveza. Você carrega menos peso do que trouxe, vendeu quase tudo, mas mesmo assim, parece mais cheio. Cheio de pensamentos. Cheio de perguntas. O céu começa a mudar de cor. A luz já não é branca, mas dourada, quase laranja. As sombras se alongam. Os sons mudam também. Os pássaros cantam mais baixo, as cigarras começam a se anunciar. Você vê ao longe o velho João, sentado na pedra onde sempre espera o pôr do sol. Ele levanta uma mão em silêncio. Você responde do mesmo jeito. Nenhuma palavra é dita. A cana-de-açúcar balança ao vento com o mesmo som de sempre. Enquanto caminha, você observa o chão, o céu, a poeira no ar. Tudo parece igual. E ao mesmo tempo, tudo parece suspenso. À medida que a casa se aproxima, você sente o cheiro familiar de lenha e feijão. A fumaça no céu indica que o jantar está quase pronto. Seu pai está sentado no banco de madeira, afiando uma faca. Sua mãe remenda uma camisa à luz da janela. Você entra. Eles olham. E então, pergunta seu pai. Você respira fundo. Dizem que hoje o Brasil se tornou livre. Silêncio. Bom, diz sua mãe, voltando ao costurado. Liberdade começa com a barriga cheia. Vai lavar as mãos, o feijão já tá no prato. E de repente, tudo volta ao normal. Ou quase. A refeição foi simples. Feijão grosso, pedaços de carne seca e farinha por cima. Ninguém falou muito. Depois do jantar, você lavou os pratos no tanque de pedra. A água está fria. As mãos, cansadas. Mas o corpo parece leve. A noite caiu como um manto escuro, sem pressa. A única luz agora vem de uma lamparina a óleo, tremeluzente no canto do quarto. Lá fora, o som das cigarras domina tudo. De vez em quando, um galo canta no escuro, confuso, talvez emocionado. Você deita. O colchão de palha rende como sempre. A janela está entreaberta, e por ela entra o cheiro da terra úmida e o som distante de um tambor. Alguém, em alguma parte da vila, resolveu celebrar. Você fecha os olhos.
Amanhã vai ser um dia igual, ou completamente diferente. Ninguém sabe. Mas por agora, só existe o som da sua respiração, o calor suave do lençol e a certeza de que você viveu um dia que, um dia, será lembrado nos livros. Boa noite. A casa está silenciosa. Seus pais já foram dormir, e até os insetos parecem ter diminuído o ritmo do seu canto noturno. Você ainda está acordado. Não porque tenha medo, mas porque a cabeça está cheia. Você se senta na beira da cama. A lamparina já apagada. Apenas a luz da lua entra pela janela, desenhando linhas prateadas no chão de terra batida. Lá fora, um vento leve mexe as folhas da mangueira. O cheiro da noite é diferente do dia. Tem cheiro de distância, de lembrança. Você se lembra do seu avô. Ele contava histórias de quando é menino, e ainda se falava do rei de Portugal como um deus distante. No tempo dele, tudo vem de navio. Até as leis, diz ele, cuspindo no chão e rindo. Ele falava de castigos sem julgamento, de soldados arrogantes. Mas também falava de expensas. Um dia, esse chão aqui vai ser nosso. De verdade. Você nunca entendeu direito o que ele queria dizer. Mas hoje, talvez entenda um pouco mais. O avô morreu faz 3 anos. Mas naquela noite, com a lua cheia e a cabeça cheia, ele parece sentado ali, na cadeira de palha do canto, só te observando, sem pressa. Você encosta a cabeça na parede e fecha os olhos. As lembranças são suaves como uma brisa. Nem tristes, nem felizes. Apenas presentes. Como se a memória tivesse seu próprio tempo. E agora, fosse hora dela contar a história. Você não sabe quando exatamente adormeceu. Mas agora, não está mais acordado. Seu corpo continua deitado, respirando lentamente. Mas sua mente está em outro lugar. No sonho, você está de pé, em cima de uma colina. Abaixo de você, um vale imenso, verde, cheio de plantações organizadas, casas pintadas, rios limpos. Crianças correm livres, sem medo. Homens e mulheres trabalham juntos, rindo. Não há soldados. Não há bandeiras estrangeiras. Alguém toca um sino de escola ao longe. Você vê uma menina de vestido azul, entrando numa sala com livros coloridos. E então, você vê seu avô. Mais jovem. Forte. Ele está sorrindo. Viu só, diz ele, olhando o horizonte. Era disso que eu falava. Você quer perguntar onde está? Que lugar é esse? Que tempo é esse? Mas ele apenas coloca uma mão no seu ombro e diz: Você ainda vai ver. Talvez não tudo. Mas vai começar. O vento sopra, e o vale se desfaz em poeira dourada. Você sente seu corpo sendo puxado de volta. O sonho termina devagar. Como uma fogueira que se apaga, deixando brasas ainda quentes sob a pele. Você desperta. Não sabe se foi real. Mas no fundo, sente que sim. Você acorda com o som de algo lá fora. Um estalo seco. Um galho? Um passo? Por um instante, seu coração acelera. Mas logo percebe, não é perigo. É só a madrugada. Silenciosa, úmida, cheia de sons que só existem quando todos dormem. Você se senta na cama,
sentindo o ar frio tocar seu rosto. Pela janela, vê o céu cheio de nuvens, com alguns pedaços de estrelas piscando entre elas. Tudo está quieto, mas não dentro de você. A lembrança do sonho ainda pulsa. O vale verde, as crianças, o sorriso do avô. E também o soldado dizendo: agora o Brasil é dono de si. Mas o que isso muda, aqui, nessa casa de barro, com suas mãos calejadas, com a enxada encostada no canto? Você pensa nos seus vizinhos. No Sr. Bento, que nunca aprendeu a ler. Na Dona Ivone, que perdeu 2 filhos para a malária. Será que a independência chega até eles? Ou é só uma palavra bonita, falada por homens de espada e papel? Você se deita de novo, mas os olhos continuam abertos. O barulho de um cavalo ao longe ecoa como se viesse de dentro da sua cabeça. O vento empurra a porta com suavidade. E você sussurra, para ninguém ouvir: Brasil livre. A frase fica no ar. E desaparece como vapor. Você fecha os olhos. Mas o sono agora demora mais a voltar. O dia ainda nem clareou quando você ouve passos lentos no chão de terra. Seu pai já está acordado. Como sempre. Ele nunca dorme até tarde. Diz que o corpo envelhece melhor quando levanta com o galo. Você levanta também, em silêncio, e vai até o quintal. Ele está sentado no tronco que usa como banco, afiando a velha enxada com calma. O céu começa a clarear, mas o sol ainda está tímido. A névoa cobre o mato baixo, e o ar tem gosto de madrugada. Não dorme bem? Ele pergunta, sem olhar para você. Acordei no meio da noite. Tive um sonho estranho. Ele para o movimento da pedra contra o metal. Com seu avô. Você se surpreende. Como sabe? Quando o mundo muda, os mortos voltam para ver. Silêncio. Só o som das galinhas se mexendo no galinheiro. Pai, o senhor acredita nisso? Que agora o Brasil é livre. Ele respira fundo, larga a enxada no chão e cruza os braços. Livre é a palavra grande. Bonita. Boa de ouvir. Ele olha o horizonte. Mas liberdade mesmo, é terra. É não ter medo do feitor. É olhar no olho do guarda. É poder ensinar seu filho a ler sem pedir bênção para padre nem patrão. Você sente um nó na garganta. Então, não mudou nada? Mudou. Começou a mudar. Só que agora a gente tem que continuar. Senão, volta tudo. Ele se levanta devagar, estica as costas, pega a enxada. Vamos. O milho não entende de independência. Mas precisa ser colhido. Você sorri. E pela primeira vez naquele dia, se sente em paz. Não porque tem todas as respostas, mas porque agora tem perguntas que valem a pena. O céu está mais claro agora. A luz do sol ainda é suave, dourada, quase tímida. Mas suficiente para que tudo comece. O dia, como todos os outros, levanta antes de você perceber. Você caminha em direção à plantação com seu pai. O orvalho cobre as folhas, e as botas fazem um som abafado na terra molhada. Não se fala muito. A enxada bate na terra com o ritmo de sempre. Pássaros riscam o céu. A fumaça das casas vizinhas sobe devagar. Mas mesmo na rotina, algo mudou. Seu vizinho Jorge passa por vocês com o burro de carga.
Bom dia. Ele fala devagar, como se a saudação carregasse peso novo. Seu pai responde com a cabeça. Mais à frente, Dona Marinalva coloca panos coloridos no varal. Hoje é dia bonito, diz ela, olhando pro céu. Você não sabe se ela se refere ao tempo ou a outra coisa. As crianças da vila correm entre as casas. Algumas imitam soldados. Outras gritam independência ou morte, sem saber direito o que estão dizendo. Um cachorro late. Um sino toca. Na praça, um pequeno grupo se reúne diante da igreja. O padre ainda não chegou. Mas as pessoas já espêm. Espêm o quê? Uma palavra? Uma explicação? Uma bênção? Ninguém diz. Mas todos sentem que o Brasil pode ter mudado no papel. Mas mudar no coração leva mais tempo. E esse tempo começou hoje. Amanhã avança como sempre, mas as conversas não são as mesmas. Perto do poço, um grupo de homens se junta, baldes na mão. Eles falam baixo, mas você entende palavras soltas. Será que vem guerra? Se precisar lutar, a gente vai. Lutar por quem? Por Dom Pedro. Do outro lado da praça, as mulheres se encontram em frente à venda. Algumas comentam sobre os preços da farinha. Outras, sobre os filhos. Mas no fundo, o assunto é outro. Meu marido quer ir para a cidade grande. Diz que agora vai ter oportunidade. Cidade ou roça, a fome é igual. Mais tarde, no armazém, seu pai compra sal e querosene. O vendedor, um homem de fala mansa e olhos atentos, comenta: se isso for mesmo independência, talvez agora a gente possa comprar direto, sem tanto imposto. Ou talvez só mudem o cobrador. Responde seu pai, sem mudar o tom. No caminho de volta, vocês cruzam com Ana, a professora da vila. Ela caminha com um livro apertado contra o peito. Vou começar a dar aula para mais crianças. Diz. Independência tem que começar no papel. Você sorri. Em casa, sua mãe começa a costurar mais roupas. Diz que ouviu falar que em São Paulo vão precisar de gente boa com agulha. Vai que é verdade. É melhor estar pronta. Cada um, à sua maneira, está fazendo planos. Pequenos. Incertos. Mais novos. É fim de tarde quando o menino da venda aparece no portão, ofegante. Tem carta pro senhor. Seu pai agradece, dá uma moeda ao garoto, e entra com o envelope amassado nas mãos. Vocês se reúnem na mesa. A luz já é pouca, mas suficiente. A letra no envelope é familiar: Francisco, seu primo de primeiro grau, filho do irmão mais velho do seu pai. Ele foi embora há 4 anos, tentar a sorte no Rio de Janeiro. Seu pai abre o envelope com cuidado. As mãos calejadas tremem um pouco. Ele começa a ler em voz baixa. Queridos tios e primos, aqui no Rio está uma confusão. Gente nas ruas, soldados marchando, padres falando em púlpitos, senhoras chorando e moços gritando do Brasil livre. Dom Pedro realmente rompeu com Portugal. Mas há quem diga que a coroa só mudou de cabeça, não de dono. Ainda é cedo para saber no que isso tudo vai dar. Mas há algo diferente no ar. Falam em criar jornais, abrir escolas, até formar um governo nosso. Há esperança. Mas também medo. De qualquer forma, queria que soubessem que estou bem,
com saúde, e pensando em voltar visitar vocês assim que puder. Abraços. Francisco. O silêncio toma conta da casa. Sua mãe enxuga os olhos. Seu pai dobra a carta devagar, como se cada palavra precisasse repousar. Ele está vivo. Está bem. Você, no fundo, sente algo diferente. Francisco viu o que vocês só imaginam. E de algum modo, saber que ele está lá, vendo tudo, faz o mundo parecer mais real. Como se o futuro estivesse mesmo se aproximando. Lentamente. Mas vindo. O domingo chega com passos lentos. O sino da igreja toca mais cedo do que o costume. Talvez seja impressão. Ou talvez seja ansiedade. Você veste sua melhor roupa. A camisa branca, levemente encardida nas mangas, e a calça que aperta nos tornozelos. Sua mãe penteia os cabelos com calma. Seu pai passa a mão no rosto para disfarçar a barba rala. Vocês caminham juntos, como todas as famílias da vila. O sol já está alto, mas não queima. Há nuvens finas, flutuando como véus. A igreja está mais cheia do que de costume. Bancos ocupados. Gente em pé. Os rostos não trazem alegria. Nem tristeza. Trazem espé. O padre entra. Velho, magro, de olhos fundos. Sobe ao púlpito com passos firmes. Ele não abre a Bíblia. Apenas olha para todos. E fala, com voz calma. Hoje, dizem que somos livres. Um leve murmúrio percorre o salão. Dizem que agora somos um povo. Uma nação. Que temos um príncipe, mas somos nossos. Pausa. Mas eu lhes digo, liberdade não vem com proclamação. Nem com espada. Todos o escutam. Até as crianças, quietas como nunca. Liberdade começa quando cada um de nós decide ser melhor. Mais justo. Mais corajoso. Mais compassivo. Ele respira fundo. Se for isso que esse novo Brasil vai trazer, então que Deus o abençoe. Silêncio. Depois, ele desce do púlpito. E começa a missa como sempre. Mas todos sabem, aquela manhã não foi como as outras. E a bênção, hoje, parece ter mais peso. Como se o céu, mesmo em silêncio, estivesse prestando atenção. Depois da missa, o sol começa a esquentar as pedras da praça. Os adultos se dispersam em pequenos grupos, falando baixo, trocando hipóteses, memórias, temores. Mas as crianças correm. Em círculos. Em linha reta. Em zigue-zague. Algumas com pedaços de pau como espadas. Outras com panos vermelhos amarrados ao pescoço, como se fossem capas de reis ou heróis. Um menino de pés descalços grita, no meio do grupo: Independência ou morte! E cai de joelhos, dramaticamente. Todos riem. Até você ri, observando de longe. Uma menina pequena sobe num banco de pedra e anuncia, com a voz mais alta que consegue: Eu sou Dom Pedro I do Brasil. E uma outra, de tranças, responde: E eu sou Portugal. Você tem que obedecer. O grupo para por um segundo. Então um garoto mais velho entra correndo e grita: Chega! O Brasil agora é nosso! E todos batem palmas, pulam, imitam tambores invisíveis. Você observa aquilo com os braços cruzados,
encostado em uma árvore. É brincadeira, claro. Mas também não é. Porque ali, naquele jogo inocente, mora a semente do novo. Mesmo sem entender política, nem tratados, nem geografia. Eles entendem o que é gritar. Entendem o que é querer ser dono de si. E talvez seja por isso que o futuro começa nos pátios de terra e nas calçadas rachadas, onde os pequenos ainda não sabem o que fazem, mas fazem com verdade. Os dias seguintes passam como brisa morna. Nada explode. Nada quebra. Nada muda, visivelmente. A feira continua aos sábados. A missa aos domingos. A enxada corta a terra do mesmo jeito. Mas nos rostos, há algo que não está lá antes. Espé. Não é a ansiedade. Nem expensa plena. É uma espécie de vigília silenciosa. Como se todos estivessem espendo alguma coisa. Uma nova ordem? Uma carta oficial? Uma segunda proclamação, talvez? Seu pai acorda e dorme como sempre. Mas você o vê olhando o horizonte mais vezes. Sua mãe canta enquanto varre o chão. Mas o tom parece mais contido. Os jovens da vila andam em grupos. Conversam menos alto. Como se não quisessem acordar algo que ainda dorme. Às vezes, um tropeiro chega com novidades de São Paulo, de Santos, até mesmo do Rio. Mas as notícias são misturadas, contraditórias, confusas. Dizem que há comemoração em palácios e silêncio nas senzalas. Dizem que o Brasil agora é nação. Mas ninguém sabe o que isso exige. E então, o tempo se alonga. Como uma respiração que não termina. Como um eco que se repete sem resposta. Você aprende a trabalhar com um olho na enxada e outro no invisível. O céu começa a mudar de cor. Aos poucos, o azul claro se transforma em dourado, depois em rosa, depois em cinza profundo. As galinhas se recolhem. O cheiro do jantar se espalha pelas casas. A lenha crepita. Você termina o último serviço do dia, amarra os feixes de cana, lava as mãos na bacia de barro, enxuga com um pano grosso. Sua mãe serve sopa quente. Seu pai come em silêncio. Ninguém fala de política. Nem de Dom Pedro. Nem de independência. Só se escuta o som das colheres batendo no fundo dos pratos. E o respirar tranquilo da casa. Depois da refeição, você sai até o terreiro. A lua está alta. Cheia. Você se senta no chão de terra batida, encosta as costas em uma árvore. Os sons da noite voltam, familiares. O grilo. O assobio do vento. O ranger do portão de madeira. E no meio desse som todo, há algo mais. Um silêncio. Diferente. Não é ausência. É presença. Como se o país todo respirasse junto. Você fecha os olhos. O dia foi simples. Mas foi histórico. E você fez parte dele. Mesmo sem entender tudo. Mesmo sem testemunhar a espada erguida no Ipiranga. Porque às vezes, viver um dia comum é o bastante. Você se levanta, entra em casa, apaga a lamparina. Se deita. E, ao fechar os olhos, pensa. Amanhã será outro dia. Mas este já é suficiente. Boa noite.